Salve, nação corintiana, aqui é o Rocorim trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar do zagueirão Gil, né, que meses atrás ele foi muito hostilizado por alguns torcedores do Corinthians. Muita gente do Corinthians não queria ele, né, pela má fase que ele estava vivendo e atuações péssimas que ele estava tendo. Não era só ele, é o fato. Eu também fui um dos que queria simplesmente para deixar ele no banco. Mas enfim, ele deu a volta por cima. Com a chegada do Lucas Veríssimo, o futebol dele vem crescendo e muito. De acordo até com o SofaScore, que é um site de dados e estatísticas de jogadores, times e tudo mais, tem os dados mesmo falando que ele na carreira é a melhor temporada dele. Tem 4 gols e 3 assistências. Ele vem fazendo uma boa temporada pelo Corinthians, né? Ultimamente. Vem fazendo gol, ajudando o Corinthians em vitórias, né? Tanto gols quanto assistências. E o fato é assim, que realmente ele tá jogando muito bem ao lado do Lucas Veríssimo. Esperamos que isso continue. E porque também ele entrou no hall dos 5 maiores artilheiros sendo zagueiro. E ele tem 19 gols, empatado por Célio Silva. Aí os 3 logo à frente dele é o Chicão, o Goiano e o Grané, que é o primeiro colocado. Ele tem 19 gols, uma bela marca para ele, e ele merece também o posto na qual ele está atualmente. Falando agora sobre o Vanderlei Luxemburgo. De acordo com o setorista santista, ele realmente recebeu uma oferta do Santos para dirigir o Santos. Só que ele resolveu não sair do Corinthians e deixar o trabalho que vem fazendo no Corinthians, né? Aí a gente não sabe se fica feliz ou se fica triste, né, com essa notícia, porque muitos querem a saída do Vanderlei Luxemburgo. Eu sou um dos. Eu acho que o trabalho dele está muito ruim, né? E tudo bem, ganhamos do Botafogo, só que ele não tá fazendo esse time jogar. E a gente mesmo, por ter um homem a mais, esse time deveria jogar muito mais. No mínimo a gente era para ter ganho ali dos 2 ou 3 gols. Era para ter feito esse resultado em casa. Ganhou de 1-0. Não interessa. A gente agora mesmo, na terça-feira, teremos o jogo contra o Fortaleza e esse time vai ter que jogar. Esse time vai ter que jogar para ter um grande resultado aqui. A gente no jogo de volta no Castelão, no dia 3, a gente não sofrer tanto, porque lá a gente vai sofrer muito contra-ataque e ataque dos caras, né? Tanto é que o último jogo mesmo, tudo bem que a gente não tava com todos os titulares, mas mesmo assim, a gente não jogou bem. A gente podia ter empatado. Cara, a gente tomou muito ataque dos caras do Fortaleza. Então é assim. E era pra gente ter tomado até uma sacolada lá, pra falar a verdade. Se de repente lá tivesse feito os gols nos ataques deles lá, fora pênalti também, a gente era pra ter passado feio lá. Mas enfim, né? Então, agora é outro jogo. Esperamos que o Corinthians realmente na terça-feira faça um bom resultado com o seu Luxemburgo e que a gente saia vitorioso, né? E querendo ou não também aí o próprio Luxemburgo acabou aí não aceitando a proposta. Corinthians! Falar sobre o Marçal. Ontem o jogador simplesmente ele deu a entender, né, dizendo que isso é roubo, Abel, porque o jogo contra o Palmeiras lá mesmo, contra o Grêmio, o Palmeiras, na visão deles, acabou sendo roubado, né? E aí o Abel saiu falando que, e a própria direção técnica saindo em campo dizendo que eles não tinham nada a ver com o que tinha acontecido com o Corinthians, porque o Corinthians tinha jogado um jogo antes contra o Grêmio e aí houve mão, que falou que era pênalti. Tá, tudo bem, a gente pode falar ali foi pênalti.
Só que antes era para ter também ter paralisado a jogada. E também teve pênalti para o Corinthians. Isso aí eles não falam. Eles só falam o que interessa. Essa mídia é porca, para não falar outra coisa. Mas enfim, grande parte dessa mídia é porca. Mas vai fazer o quê? É assim que coisa. E falando do Corinthians, né? Querem holofotes. Então, aí o que aconteceu? Simplesmente eles pegaram e aí o Marçal ontem, quando fez aquela falta que ele julga ser normal, como vocês podem ver aí, terem visto, ridículo. Isso aí, falar que isso é uma falta normal, sem comentários. E aí dizendo que aquilo assim era roubo, em menção ao Abel. Ele, isso aqui, Abel, isso aqui é roubo. Quer dizer, o cara faz uma falta daquela e ainda tem a cara de pau de falar que o juiz expulsou roubado. Não, sem comentários. Né? Moleque de 17 anos aí, o Pedro aí, novo, e simplesmente vai lá, quase quebrou a perna do garoto, né? Então é assim, a pessoa sem cabeça. Já começou a choradeira, né? Eles praticamente aí perderam 3 jogos seguidos. E agora é fácil, né? Falar que é o Corinthians, isso e aquilo, né? Usar o Corinthians, o nome do Corinthians novamente, né? É sempre assim. Mas a gente também não tem uma diretoria que simplesmente vai lá, um porta-voz para ir lá e responder a esses idiotas. Vai fazer o quê? Né? Então o fato é que o Corinthians acabou sim ganhando lá do Botafogo, subiu da 14ª posição para a 10ª posição. A gente, dependendo do resultado agora que vai ter agora ainda nessa rodada, a gente pode perder uma posição. Mas assim, o fato é que a gente perdeu também 3 jogadores, né, contra o São Paulo na próxima semana, porque na terça a gente vai jogar contra o Fortaleza pela Sul-Americana e depois a gente joga pelo Brasileirão no jogo seguinte contra o São Paulo, lá no Morumbi. E a gente vai ter o desfalque do Gabriel Moscardo, Yuri Alberto e Fagner. Então, esperamos aí que os jogadores que entrem consiga suprir a falta desses jogadores, né? Enfim. Corinthians! Bom, agora vamos falar do técnico Tite, que está solto no mercado. Até o próprio Augusto Melo, caso ele seja presidente do Corinthians, né, nas eleições agora que vai ter em novembro, o nome forte é o Tite, porém o Flamengo, de acordo com o Samir Carvalho, e alguns dias atrás que eu havia falado sobre o técnico Tite do Corinthians estar atrás dele, de acordo com o Samir Carvalho, o Flamengo tem conversas adiantadíssimas com o próprio técnico Tite. Então, o fato é que o Flamengo vai jogar aí o último jogo da final da Copa do Brasil, e se eles perderem para o São Paulo, eles querem já praticamente selar o destino do clube com o novo treinador para o ano que vem. Então é assim, se o Corinthians ele simplesmente não resolve essa situação, não pode resolver porque tem as eleições. E na gestão atual, eles querem simplesmente o Mano Menezes. E até o próprio técnico Tite mesmo não aceitou vir para o Corinthians porque ele simplesmente queria fora os medalhões. E aí o seu Duílio bancou os medalhões. Então, vai fazer o quê? O fato é que assim, se o técnico Tite realmente ele for para o Flamengo, ele vai fazer uma baita de uma injustiça com a gente e com o clube na qual alavancou a carreira dele, porque foi o Corinthians que levantou a carreira do Tite, porque tanto que ele chegou na seleção através do Corinthians. Se não fosse através do Corinthians, ele dificilmente chegaria na seleção. Mas enfim, esperamos que ele não faça essa trairagem, porque no meu entender isso é uma trairagem. Bom, as notícias são basicamente essas. De hoje agradeço a vinda.
senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu, fui!